As tarifas do Trump podem, no final das contas, colocar mais dinheiro no seu bolso. Eu vou te explicar nesse vídeo o porquê. Aqui está a maior percepção de risco do mercado financeiro hoje. Essa atenção do Trump para o Brasil possa afetar o quê? As nossas eleições. Pô, Gui, será que isso vai acontecer? Isso significa que a eleição do ano que vem está decidida? O que vai acontecer com as taxas, com os preços dos ativos brasileiros? Será então que o câmbio, o dólar, ele vai disparar? Gui, não é possível que essa história toda não vai de jeito nenhum impactar a inflação. Existe uma possibilidade disso acontecer. Que possibilidade é essa? Eu tenho que te contextualizar de algumas coisas e eu vou dividir esse vídeo aqui, em 3 partes. A primeira, qual vai ser o impacto na economia brasileira de tudo isso que está acontecendo? Porque no final das contas, vários dos nossos investimentos, ele tem relação com o que acontece na economia. Atividade, inflação, câmbio e tudo mais. Segundo momento, eu vou te explicar como isso afeta o lado o quê? O lado político. Porque o movimento que a gente está vendo não é pura e simplesmente econômico, mas principalmente político, tá? E no final das contas, eu vou te mostrar como isso daqui e isso daqui se unem e afetam o quê? Os seus investimentos. E aí você vai entender o que eu tô falando e como você pode aproveitar esse momento para, inclusive, ganhar mais dinheiro se você tá voltado para os investimentos a médio e longo prazo. Bora lá! Como isso impacta então, Gui? Primeiro, a economia brasileira. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os Estados Unidos hoje, eles já aplicam uma tarifa de importação para produtos que vêm de vários outros lugares do mundo. Desde que o Trump assumiu, essa tarifa de importação, ela saiu de algo mais ou menos na casa de 3% para algo mais perto de 16,5%. Então, quando as pessoas falam, vai ter tarifa de importação para os produtos brasileiros, não é que ela saiu de 0% e está indo para 50%, tá? Mas ela está saindo de algo mais perto de 10% e, lógico, aumentando muito e indo para o patamar de 50%. E até onde a gente conhece, isso vai ser implementado quando? No dia 1º de agosto. Bom, como é que isso impacta diretamente a economia brasileira, Gui? Nós exportamos em 2024 para os Estados Unidos um total do quê? De 40 bilhões de dólares para a economia americana, de produtos produzidos aqui no Brasil. Isso significa um acréscimo ao PIB brasileiro de 40 bilhões de dólares. Qual que é o PIB brasileiro, Gui, em 2024? Foi de mais ou menos 2 trilhões, ou seja, 2 mil bilhões 180 mais ou menos, tá? Qual que é o ponto? Segundo as estimativas aqui, da XP Investimentos, no ano de 2025, se essa tarifa de 50% ela for de fato implementada, as exportações podem cair em aproximadamente 6 bilhões e meio de dólares. E esse impacto vai ser maior quando? Em 2026, tá? Então aqui 2025 e 2026 ele seria ali na casa de 16,5 bilhões de dólares. Isso significaria uma queda no PIB brasileiro em 2025 de aproximadamente 0,3%. E em 2026 significaria uma queda na atividade de mais ou menos 0,5%. Detalhe, não significa que o PIB brasileiro, por conta disso, vai cair 0,3% em 2025 e vai cair 0,5% em 2026. Significa que o que iríamos crescer vai ser reduzido em 0,3% aqui agora, nesse ano, e 0,5% para o ano que vem. Pô, mas quanto que o Brasil vai crescer então, pô? Se a gente for pegar o boletim Focus, aquele boletim lá do Banco Central, que traz quanto que a gente vai crescer e tudo mais, 2025 hoje, os economistas esperam um crescimento de 2,3%. Se de fato acontecer isso que a XP espera, menos 0,3%, a gente vai ter um crescimento de quanto? 2% apenas nesse ano. No ano que vem, expectativa do mercado é que a economia brasileira cresça aproximadamente 1,8%. Se tiver 0,5% ou menos, quanto que vai crescer? 1,3%. Muito pouco para um país emergente, para um país subdesenvolvido, como é o caso do Brasil. Mas alguém, como isso pode impactar o dia a dia das pessoas? Bom, uma menor atividade, uma menor taxa de crescimento pode resultar em menor lucro para as empresas, menor resultado para as pessoas, menor renda, menor quantidade de empregos sendo oferecidos. Então isso pode impactar negativamente a vida de uma série de pessoas, tá? Mesmo que a gente não sinta esses movimentos no curto prazo. Então, conforme isso for acontecendo, a gente deve sentir uma geração de empregos menor, resultado das empresas um pouco menor, assim sucessivamente. Mas eu não tô interessado nisso, eu tô interessado em saber o que vai acontecer com o dólar, cara. Ou é isso que eu quero saber, o que vai acontecer com o dólar? Olha só que interessante. Toda vez que o Brasil ele vem e exporta alguma coisa para os Estados Unidos, o que acontece? Os Estados Unidos pagam isso daqui no quê? Em dólar, bicho. Então, quando a gente exporta 40 bilhões de dólares, nós estamos recebendo essa moeda. O que as empresas brasileiras fazem? Recebem esses 40 bilhões de dólares, vendem dólares e compram o quê? Compram reais. Então, esse movimento de exportação tende a fazer o quê com a nossa moeda? Valorizar a nossa moeda. Então, quanto maior o nosso volume de exportações, mais tende a apreciar a nossa moeda, a valorizar o real, ou seja, o dólar cair. Se nós estamos falando, então, que nós vamos exportar menos, Gui, será então que o câmbio, o dólar, ele vai disparar? Não necessariamente. Por quê? Isso só aconteceria se essa redução de exportações fizesse com que o saldo de exportação
exportações brasileiras menos importações brasileiras ficasse negativo. E olha só que interessante. Em 2024, o Brasil, ele exportou aproximadamente 74 bilhões de dólares a mais do que ele importou. Então, se cai 6 bilhões aqui, mesmo assim, a gente ia exportar o quê? 68 bilhões de dólares a mais do que a gente estaria importando. Então, o impacto, ao meu ver, no câmbio, por conta dessa transação comercial, né, do impacto de exportações menores, ele é muito limitado. Então, para mim, o câmbio ele não deve mexer muito por conta desse movimento aqui. Ou seja, do movimento que impacta o quê, Gui? Única e exclusivamente o lado da economia. Então, o impacto que a gente deve ver no câmbio ele deve ser muito limitado. Ô, Gui, se o dólar não vai mexer muito, então, o que vai acontecer com a nossa queridíssima inflação, né? Essa que a gente conhece tão bem. Será que ela não vai disparar agora? Não. Tá? Por quê? Porque a inflação só subiria em dois cenários. Primeiro, se o dólar subisse muito, todo produto que a gente importasse dos Estados Unidos ele ia ficar um pouquinho mais caro. Isso ia se refletir no quê? Em uma inflação maior. Se o câmbio, então, permanecer estável, se o dólar vai permanecer estável, não vai ter muito impacto. Então, a gente pode imaginar que na inflação também não vai ter muito impacto. Ou seja, a gente não vai sofrer muito com isso por conta dos efeitos na economia brasileira. E não é possível que essa história toda não vai de jeito nenhum impactar a inflação. Existe uma possibilidade disso acontecer. Que possibilidade é essa? Se o Brasil, o governo Lula, chegar e falar o seguinte: ô Trump, você quer tarifar a gente, cara? 50%? Então toma a tarifa de importação aqui também dos produtos que vêm dos Estados Unidos de 50% dos produtos que a gente importa. Qual que é o grande problema? Se a gente fizer isso, querendo prejudicar a economia americana, os maiores impactados seremos nós. Por quê? Porque nós passaremos a pagar mais caro pelos produtos importados. É quase o impacto se o câmbio tivesse desvalorizado, se o dólar tivesse subido. Então, o pior cenário hoje para o Brasil é querer retaliar as tarifas de importação dos Estados Unidos com tarifas de importação do Brasil nos produtos que vêm dos Estados Unidos. Isso só impactaria negativamente o quê? O Brasil, a nossa inflação, o aumento do custo dos produtos que nós compramos dos americanos, tá? Detalhe, pessoal, a gente exporta para os Estados Unidos 40 bilhões de dólares. Isso para a economia americana é isso aqui, ó, é ínfimo, é muito pequeno, tá? Então, o maior prejudicado nessa história de retaliação seria quem? Os brasileiros e brasileiras, tá? Então, isso aqui, ó, não pode acontecer. Pelo amor de Deus, nós vamos ser os piores impactados. Ok, pelo amor de Deus, então você tá falando aqui que do lado da economia a queda na atividade vai vir, mas ela não é, nossa, né, como você mostrou aí, tão significativa assim. E, pô, não vai ter uma desvalorização cambial, né? O câmbio não vai explodir tão rápido, não vai ter impacto na inflação se a gente não retaliar os caras e tal. Então não vai mudar nada. Calma aí. Porque nós temos aqui o lado político dessa história. E o lado político é o que tá causando aí todo um rebuliço, todo um burburinho, principalmente no mercado financeiro. Por quê? Não sei se você sabe, mas o Canadá, ele teve uma grande reviravolta nas suas eleições. O que aconteceu? Lá no Canadá, eles não dividem, né, o espectro político entre direita e esquerda. Eles gostam de dividir entre liberais e conservadores, tá? Qual que é o grande ponto? Os conservadores, 9 meses antes da eleição, lá no Canadá, eles estavam com uma margem de diferença com relação aos liberais muito grande. Ninguém acreditou que seria possível um candidato liberal ganhar essas eleições. 9 meses antes da eleição, 93% dos canadenses não conheciam, nunca tinham ouvido falar do candidato liberal. Esse era o nível de diferença do candidato conservador para o candidato liberal, tá? Era uma vantagem muito relevante. O que aconteceu? Não sei se você lembra, mas quando o Trump assumiu o mandato, ele já assumiu, né, querendo colocar tarifas de importação para diversos países e começou a especular ou a falar na mídia sobre a possibilidade de o Canadá virar um estado dentro dos Estados Unidos. Um estado amigável, se tornar ali um maravilhoso estado da grandíssima potência americana. Obviamente, isso não agradou nem um pouco os canadenses. E esse cara, que era o candidato liberal, conhecido como Mark Carney, ele venceu as eleições canadenses com um discurso muito anti-Trump, bem nacionalista. Então ele reverteu uma eleição que parecia completamente perdida por conta da tentativa ou da influência do governo dos Estados Unidos, principalmente do Trump. Então qual que é o ponto aqui? A percepção é que esse movimento, agora essa atenção do Trump para o Brasil, possa afetar o quê? As nossas eleições. E aí existem algumas pesquisas que deixam isso muito claro. A Atlas Intel, que é um instituto de pesquisa, realizou uma pesquisa com os brasileiros e fez a seguinte pergunta: você acha que as tarifas de 50% impostas pelo presidente americano para os produtos brasileiros, ela é justificada ou injustificada? Mais de 62% dos brasileiros responderam que ela é o
quê? Injustificada, mas não para por aí essa aversão ao presidente americano Donald Trump por parte dos brasileiros, tá? Dá uma olhada. Nessa mesma pesquisa, e há vários meses consecutivos, eles fazem a seguinte pergunta: você tem uma imagem positiva ou negativa do presidente americano Donald Trump? E olha só, em novembro de 2023, quando eles já realizavam essa pesquisa, com essa pergunta, a percepção ou a imagem negativa que tinham do presidente americano era de 47%. Hoje essa percepção negativa saltou para algo perto de 63%. E não para por aí. A percepção positiva do presidente americano era de 48% em novembro de 2023. Hoje essa percepção positiva é do quê? De 32%. Ou seja, a avaliação negativa subiu demais, a avaliação positiva caiu demais, tá certo? E aí você fala, pô, o que isso tem a ver com o nosso cenário eleitoral? Talvez você já tenha percebido. Mas o atual governo, o governo Lula e seus representantes, tem adotado um tom muito combativo aos Estados Unidos, muito combativo ao presidente americano Donald Trump. Isso pode impactar positivamente a avaliação do atual governo Lula frente à população. Você fala, Gui, isso é impossível. Isso não é impossível, porque isso já aconteceu no Canadá, tá certo? Então, o receio ou a percepção de uma parte dos investidores e investidoras é de que esse movimento do Trump hoje, ele se reflita em uma estabilidade na alta da desaprovação do presidente Lula e uma alta na sua aprovação. Pô, Gui, será que isso vai acontecer? Pela primeira pesquisa realizada, pode ser que sim, tá? Nessa pesquisa da Atlas Intel, também divulgada, fazia a seguinte pergunta: você aprova ou desaprova o atual governo Lula? A gente já viu uma queda no nível de desaprovação, tudo bem que pequena ainda, mas uma queda, interrompendo uma sequência de alguns meses de alta na desaprovação, e também nós já vimos um pequeno aumento na taxa de aprovação. De novo, interrompendo uma sequência de meses atrás e que essa taxa de aprovação vinha caindo. Uma percepção de alguns cientistas políticos é de que essa pequena queda na desaprovação e esse pequeno aumento na aprovação pode estar relacionado com essa imagem de que o presidente Lula está fazendo frente ao injusto presidente americano Donald Trump. Aqui está a maior percepção de risco do mercado financeiro hoje. Gui, você está falando então que o mercado financeiro não gosta do Lula, que eles, não gostam do cara porque o Lula defende os pobres e tudo mais. Não é essa a percepção, obviamente, tá, pessoal? Qual que é a percepção? A percepção do mercado é que o governo do PT, o governo Lula, ele é um pouco menos comprometido com o que a gente chama de responsabilidade fiscal. E o que nos mostra isso nesse atual mandato? O governo Lula assumiu com uma regra fiscal, que era o teto de gastos, aprovou uma outra, que é o arcabouço fiscal, e ela é um pouco mais frouxa do que era o teto de gastos. Então, o governo Lula, ele é visto com um menor comprometimento fiscal do que os governos anteriores. Se a sua desaprovação estava aumentando, o que é que isso significava? Que aumentava a chance de você ter uma sucessão de governo em 2026. Entrar alguém mais responsável do ponto de vista fiscal. E Gui, lascou agora, deu com essa briga do Trump, o Lula vai se reeleger, e aí o Brasil vai ficar com problema fiscal, e aí vai estourar as nossas taxas, vão continuar subindo, a nossa inflação e tudo mais, certo? Errado. Por quê? Primeiro ponto, a gente já viu o Trump negociando com o mesmo ponto meses atrás, mas não era com o Brasil, era com outros países, com China e Europa. O presidente americano chegou a anunciar uma tarifa de importação para a China, dos produtos que vinham de lá, de 150%. Ficou naquela briga, né? De Instagram, de redes sociais. Eu vou tarifar em 50, eu vou tarifar em 80, 100, 120, 150. Ou seja, virou uma palhaçada. O que acontece? E na realidade, os dois países sentaram, conversaram e chegaram em tarifas muito menores do que 150%. Ou seja, muito mais provável que os Estados Unidos vão sentar e conversar, negociar com o Brasil, do que a gente de fato veja uma tarifa de importação de 50% seja implementada agora. Vale lembrar que o Brasil exporta para os Estados Unidos principalmente commodities, café, grãos, soja, suco de laranja, minério de ferro. Você acha que o americano vai ficar feliz em pagar mais caro na sua carne e no seu suco de laranja? A troco do quê? O cenário mais provável que aconteceu com relação a todos os outros países é que os Estados Unidos e o Brasil sentem e negociem depois dessas discussões nas redes sociais. Segundo ponto, apesar da gente ter visto uma pequena reversão na taxa de desaprovação do atual governo e um pequeno aumento na taxa de aprovação, essas mudanças ainda são muito marginais, são muito pequenas e é muito cedo para a gente dizer que a tendência se reverteu. Terceiro ponto, tem uma pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada em 2022, que revelou um negócio muito curioso, que no Brasil, nas eleições presidenciais, 80% dos eleitores escolhem o seu candidato à presidência apenas 30 dias antes da eleição. Ou seja,
tem muita água para rolar ainda para a gente definir de fato quem é o candidato mais provável a vencer as eleições de 2026. O que é que isso significa? Que você não deve sair vendendo nenhum tipo de ativo, porque olha só, o governo, que é considerado um pouco menos responsável do ponto de vista fiscal, reverteu sua tendência de desaprovação e agora vai ganhar as eleições de 2026. Não, esse é um movimento de curtíssimo prazo. E olha só que interessante. Qual que foi o impacto nos investimentos de toda essa história? Você, se assiste os meus vídeos, conhece muito bem a minha recomendação de tesouro IPCA de longo prazo, né? Pode ser o tesouro IPCA 2050, pode ser o tesouro ainda mais 2065. A taxa desses caras, em 2 dias, saiu de IPCA mais aproximadamente 6,80% e foi para IPCA mais 7,10% aproximadamente, por conta do medo, da incerteza das pessoas, dos investidores e investidoras, conforme liam sobre esse tipo de notícia. Como eu acabei de passar aqui, por conta desses 3 fatores, acho que é muito cedo para você sair vendendo qualquer tipo de investimento da sua carteira, reduzindo o risco da sua carteira, com medo disso impactar de forma significativa o cenário eleitoral do ano que vem. Tem muita água para rolar e esses 3 pontos mostram que esse movimento não é definitivo. Acontece que depois desta tensão inicial, as taxas já estão voltando para o patamar mais perto de IPCA mais 6,90. Ô, Gui, eu perdi esse movimento. Olha só, agora, pô, eu queria comprar no IPCA mais 7,10, no IPCA mais 7,20. Você acha que isso não vai voltar a acontecer? Bom, o que eu acredito? Que a gente ainda vai ter muito burburinho, muito ruído sobre essa relação comercial de Brasil e Estados Unidos. Principalmente porque estamos chegando perto da eleição. E você bater de frente com o presidente americano Donald Trump, segundo as pesquisas, é o quê? É popular. Ou seja, nós podemos ver nos próximos dias e semanas o governo brasileiro aumentando o tom contra os Estados Unidos para tentar angariar um pouco mais de popularidade. O que vai acontecer com as taxas, com os preços dos ativos brasileiros? As taxas podem subir nesse movimento, os preços podem cair. Isso significa que a eleição do ano que vem está decidida? Não. Isso significa que você vai ter uma pequena janela para comprar ativos de renda fixa com taxas mais altas, mais atrativas e bons fundos imobiliários com preços um pouco mais descontados. Ou seja, eu, Gui, que estou montando uma carteira para médio e longo prazo, estou aproveitando esse momento para fazer o quê? Para comprar bons ativos a bons preços e boas taxas. Porque eu ainda acredito que isso vai te dar muito dinheiro a médio e longo prazo. Ok, mas além do Tesouro IPCA de longo prazo, que ativos e que outras ações e fundos imobiliários? Bom, todos esses ativos, todas essas ações, todos esses fundos imobiliários você pode consultar na carteira recomendada da Finclassic, elaborada por 15 analistas de investimento com experiência profissional de mercado, que a gente está acompanhando, ó, tudo isso daqui para você, tá? Então, se você quer conhecer um pouquinho mais da plataforma, clica no link aqui embaixo e entra lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, aproveite esse momento, ó, para comprar, de preferência, bons ativos. Veja lá na Finclassic. Um abraço, até a próxima.